Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e o tema que eu quero compartilhar com você é até quando? E essa frase, essa exclamação é uma exclamação que está no nosso cotidiano muitas vezes, durante a manhã, a tarde, a noite, e às vezes a gente fala de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente, mas essa frase sempre sai da nossa boca. Até quando? É uma frase que é comum a gente falar. É tão comum que lá no livro de Salmos, se você tem a tua Bíblia, abra comigo Salmo capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2. O salmista Davi, ele fala essa frase algumas vezes. Salmo 13, versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte: até quando, Senhor, para que sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E o versículo 2 ele diz: até quando eu terei inquietação e tristeza no meu coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Davi por 4 vezes exclama, fazendo essa mesma pergunta. E ele está no momento de indignação, ele está no momento de revolta. E na sua oração ele fecha os seus olhos e levanta a sua voz e ele questiona a Deus: Deus, até quando você se esquecerá de mim? Até quando você deixará com que eu fique triste? Até quando os meus amigos irão me vencer? Até quando eu não terei uma ajuda? E quando você lê esse texto, você está vendo um homem completamente indignado. Eu diria que ele está quase fora de si, porque quando você usa essa frase, significa que você já passou do teu limite, significa que você já está, querendo chutar a barraca, você está querendo solução, você já não aguenta mais. Davi estava vivendo exatamente isso, e a indignação e o questionamento dele era justamente isso: até quando eu vou esperar receber a minha resposta? E essa é, quem sabe, a tua indignação. E aí, Deus, te fiz um pedido do ano passado, e até quando você vai demorar para me responder? O questionamento de Davi era: Deus, até quando eu vou continuar nessa situação? E quem sabe esse é a frase que sai da tua boca: ó Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus, até quando eu vou continuar enfermo? Olha, já faz tanto tempo que essa enfermidade entrou na minha vida, e aí até quando? Todo mundo é curado, o amigo é curado, a amiga é curado, e eu, até quando? E você vai ver que no decorrer do tempo, você usa essas expressões, é porque você está indignado. E aí, Deus, quando que eu serei promovido? Quando que eu vou ganhar mais? Quando que eu vou abrir a minha empresa? Quando o meu relacionamento vai ficar bom? Quando a minha vida financeira vai ser estabilizada? Quando? E assim estava exatamente a oração de Davi perante ao Senhor. Quando você usa esse termo, significa que você já bateu no teu limite, significa que a tua paciência já estourou, significa que você não aguenta mais, é quase um desabafo, você não sabe mais o que falar, e aí você expressa essa frase como se fosse um momento de angústia quase, ou uma súplica que você faz a Deus, ou aquilo que você está desejando na tua vida. E muitas vezes a gente tenta fazer uma queda de braço com Deus, né? No caso Davi aqui estava completamente clamando a Deus, dizendo: e aí Deus, tu esqueceu de mim? Meus inimigos vencem, eu não tenho mais esperança, não te vejo, não te encontro, não te acho. E quem sabe, se você fizesse uma oração a Deus, a tua oração nessa noite seria exatamente essa: Deus, até quando eu vou ser humilhado dentro da minha casa? Até quando eu vou ser humilhado no meu trabalho? Deus, até quando eu vou vir à igreja e não vou receber resposta? E quem sabe você se pergunta: Deus, até quando eu vou ir pedir uma bênção e eu não vou receber?
E você fala: Deus, até quando? Eu sou cristão há 20 anos, e aí, Deus, até quando? Eu vou morrer e não vou ver um milagre na minha vida? E basicamente, você está fazendo exatamente isso. Davi, nesse momento, ele estava chorando as pitangas, mostrando que todo o problema da sua vida. Mas existem algumas pessoas que quando falam essa frase, eles costumam pontuar uma outra coisa, dizer: Deus, e aí? Sou fiel a Ti, até quando vai acontecer? Deus, eu sou, quem sabe, um ministro na igreja, eu tenho um ministério dentro da igreja, e aí até quando vai acontecer? Quando vai acontecer isso? Deus, quem sabe, eu já vim, eu já ajudei na igreja, eu já fiz algo, e aí, Deus, tentei isso, tentei aquilo, tentei aquele outro, e as coisas não conseguem funcionar. Essa frase, quando eu estava meditando sobre ela, é uma frase que gruda na nossa cabeça e muitas vezes é difícil da gente esquecer. Verdade ou não? Porque todas as vezes que dá alguma coisa errada, você lembra dela. E aí, até quando? Até quando? Agora, dada essa introdução, eu quero que você inverta a situação. Aqui é Davi falando para Deus: até quando? Mas você já se perguntou, ouça, com todas as palavras que eu vou falar, você já se perguntou, será que Deus não olhou para você e disse: até quando? Para você? Davi aqui está dizendo: Deus, até quando? E lá do outro lado, Deus olha para Davi e diz: e aí, Davi, até quando você? Deixe-me mostrar para você algumas coisas que você precisa entender. Davi pensou que Deus havia se esquecido dele. Livro de Isaías 49, 14 até o 16, você vai aprender algo interessante, porque toda a reclamação de Davi era: Deus, até quando? Tu esqueceu de mim? E aí, não vai resolver o meu problema? E Deus dá uma resposta na sua palavra, em Isaías 49, o 14 ao 16, ele diz o seguinte: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15: haverá mãe que possa esquecer de um bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Versículo 16: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, meus muros estão sempre diante de ti. Sabe quão poderoso é isso? Quando você fala o seguinte: Deus, até quando? Você está querendo, em algumas palavras, dizer: Deus, você se esqueceu de mim. E Deus diz o seguinte: pode uma mãe se esquecer do filho, porém eu todavia não me esqueço de você. Todos os teus problemas, todas as tuas situações, tudo aquilo que é desejo do teu coração, fica tranquilo que eu não me esqueci. Mesmo que aparentemente está demorando um pouco na tua vida, mesmo que aparentemente o negócio não está acontecendo para você, porém, diz a palavra, eu não esqueci de você. Ou seja, o Senhor não esquece de mim, o Senhor não esquece do meu problema, o Senhor não esquece da minha petição. Mais do que tudo isso, Ele diz: olha, mesmo que uma mãe durante 9 meses carregue o seu filho na barriga, e aquilo mude todo o corpo dela, mude os pensamentos, as emoções, mude a vida dela, mesmo ela passando 9 meses carregando um bebê ali, se ela vier a esquecer do filho, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor, jamais. Porque, ouça, Deus, entre aspas, tem algo chamado memória fraca. Deixe eu descer aqui, sou um atleta ainda sou um atleta. Deus, entre aspas, tem algo chamado memória fraca. Ele diz: olha, uma mãe vai segurar 9 meses um bebê e ele pode esquecer. Coloca o versículo 16 na tela ali, o último texto na tela, fazendo favor. Veja, eu gravei vocês na palma das minhas mãos, seus muros são sempre diante de mim. Em outras palavras, ele diz o seguinte: eu não posso esquecer de você. Eu não sei quantos de vocês têm falta de memória, e você pega uma caneta e faz um risquinho na tua mão. Você já fez isso ou não? Fez ou não fez? Porque toda vez que você olha para esse risquinho, verdade ou não? Deus fez algo muito maior do que fazer um risquinho na mão dele. Ele escreveu o teu próprio nome ali.
Ei, mesmo que Ele queira, Ele não pode esquecer de você. Porque quando Ele está diante das circunstâncias, diante das idas e vindas da tua vida, sabe o que acontece? Ele estende a mão e Ele lembra que o teu? Kate. Que o teu nome é Kate. Ele lembra. Sônia. Adilson. Júnior. Stephanie. E Ele olha, Ele não tem como esquecer de você. Quando você fala, Deus, até quando? Ele diz, espera meu filho, teu nome está gravado na minha mão. Ei, uma mãe esquece do filho, eu não esqueço de você, está aqui na minha mão. Todas as tuas petições, o teu nome está gravado aqui. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que todas as vezes que Deus estende a sua mão poderosa, lá está o teu nome escrito. Ei, Davi havia esquecido de algo, que Deus era poderoso, e não esqueceria dos desejos do seu coração. Sabe quando você, vamos subir agora, estilo Michael Jackson, de costa, quando você diz o seguinte, Deus, até quando? A maior pergunta deveria ser Deus para a tua vida. Ei Maria, ei João, ei Paulo, ei Tiago, ei Patrícia, até quando? Até quando o que, pastor? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. 1 Reis 18, 21. Deus vai perguntar para você nessa noite, até quando? Até quando o quê? Então Elias, olha só, 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando? Isso é a voz de Deus falando, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 diz o seguinte, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os vossos antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual é a pergunta que você tem que responder? Porque se você está questionando, indignado com Deus, dizendo, Deus, até quando? Ele olha para você e diz, teu nome está aqui na minha mão, eu não esqueço de você. Mas hoje, nessa noite, Deus quer fazer uma pergunta para você, até quando? Você vai servir a Deus e você vai servir o mundo? Até quando você vai servir a Deus e você vai viver uma vida de ímpio? Até quando você vai fazer isso? Essa é a maior indignação. Por quê? Porque Deus sim pode ficar indignado. Até quando Jesus será a quinta opção na tua vida? Até quando que qualquer outra coisa será mais importante que Ele? Você já imaginou Deus falando isso para o povo? Dizendo, ei, até quando? Se você quer servir Baal, serve Baal. Se você quer servir Deus, serve Deus. Se você quer realmente fazer algo poderoso, você precisa tomar uma decisão. Até quando você entregará o teu coração para Deus, mas o teu corpo ainda não? A maioria das pessoas, elas entregam uma parte para Deus. Eu me recordo de uma história que um pastor bem conhecido contou. Ele disse o seguinte, um dia, alguém entregou uma parte do seu coração. Ele disse, olha Deus, eu vou te dar a parte mais importante do meu coração, é a suíte master do meu coração. Ali você vai entrar, ali tem um frigobar, ali tem uma king size, ali tem um banheiro, tem uma banheira, água quente por tudo, é a melhor parte do meu coração eu vou te dar. E Jesus muito educadamente disse, ok, eu vou entrar. E Jesus entrou naquela suíte e ficou tranquilo. Lá pelas tantas alguém bate na porta, ninguém vai abrir, de repente, estoura uma porta, arrebenta um sala, cozinha, arrebenta quarto, lavanderia, arrebenta garagem, destrói a casa inteira. E aí a pessoa chega na suíte
Jesus abre a porta: oi amigo, tudo bem? Como assim, amigo? Eu abri meu coração para ti, te dei a suíte, a melhor parte. O inimigo entrou, destruiu toda a casa. Dá uma olhada, olha aqui, está tudo destruído, está tudo arrebentado. E você fez o que? Nada. Como é que você teve coragem? Ele arrebentou com tudo. E aí Jesus olhou para dentro da suíte, disse: mas aqui não aconteceu nada. Mas ele detonou todo o resto da casa, menos a suíte. E aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: bom, foi aquilo que você me entregou. Você me entregou essa parte, e essa parte eu cuidei. Se você tivesse me entregado toda a casa eu teria cuidado. A grande pergunta é: até quando você vai entregar algo para Deus e você vai segurar algo para você? Até quando você vai ser um crente de domingo, mas não um crente de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de sábado? Sabe, a mesma indignação que você tem para com Deus e que Davi estava tendo para com Deus, é a mesma indignação que Deus estava tendo com o povo. As pessoas estão justamente em cima do muro, só que elas não sabem que o muro já pertence ao inimigo. As pessoas não conseguem entender que ficar ali e ficar aqui é justamente aquilo que Deus não quer que você faça. Se você hoje compreende que você não pode ficar em dois pensamentos, você não pode ficar em dois caminhos, você não pode ficar em duas direções, essa é a grande pergunta que Deus está fazendo hoje para você, a mesma pergunta que Ele fez lá no passado. Deus, quem sabe, está indignado com você, assim como um dia Ele teve comigo. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que Ele ficou indignado comigo. E Ele falou no meu coração dizendo: e aí? Você não é filho de pastor? Você não faz basicamente quase tudo certo? Mas e aí? Até quando você vai ficar nessa lenga-lenga aí? E naquele dia eu entendi que Deus estava indignado comigo, que Ele tinha me dado família, que Ele tinha me dado saúde, que Ele tinha me dado isso, me dado aquilo, que Ele tinha me dado tantas coisas que eu jamais imaginava por mim mesmo conseguir. E eu vi que Deus estava indignado comigo, e eu pensando que eu estava com Ele, só que eu não sabia que o meu nome estava gravado na mão dEle, e Ele jamais tinha esquecido de mim. Essa palavra é para você entender que hoje você precisa decidir por Deus, que hoje você precisa dizer: espera lá, Deus dos meus antepassados, minha maneira de viver antiga, a maneira com que eu fui criado, esquece isso, faz como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer, te vira, só que eu vou responder por mim: quero servir ao Senhor. Números capítulo 14, no versículo 11, Números 14, 11, olha o que Deus diz: e o Senhor disse a Moisés. O Senhor falou a Moisés. O que Ele falou? O que Ele falou? Até quando? Esse povo me tratará com pouco caso. Será que você não tem tratado Deus com pouco caso? Olha que palavra. Deus estava indignado com o povo. Deus estava por aqui com o povo. Deus fala para Moisés, coloca o texto falando, por favor. Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito e realizado entre eles? Deixa eu lembrar você, quantos milagres Deus já fez na tua vida, verdade ou não? Lembra, milagre pós milagre, todo santo dia, isso ou aquilo, e você vai falar com uma pessoa e ela diz: olha, o nascimento do meu filho é milagre, olha, o meu casamento é milagre, olha, a minha empresa é milagre, olha, o meu trabalho é milagre, olha, o meu carro é milagre, olha, essa roupa é milagre. A pessoa vive de milagre, só que acontece algo interessante. Em alguns momentos da nossa vida nós paramos e começamos a duvidar,
E aí Deus pergunta: até quando você vai duvidar do meu poder? Até quando você vai duvidar da mão poderosa de Deus agindo na tua vida? Até quando você vai duvidar das promessas que Deus fez e já cumpriu em você? Sabe? Quando você começa a entender aquilo que Deus tem desenhado para você, Deus está indignado. Sabe por quê? Porque Ele já provou para você que Ele é Deus. Ele já provou para você que Ele pode. Ele já provou para você que nada foge do controle dEle. E aí Ele se questiona, e Ele está indignado, e Ele diz o seguinte: até quando não crerão em mim e todos os sinais que eu já fiz diante deles? Sabe por quê? Porque muitas vezes somos como Tomé, só acreditamos vendo. Mesmo que a gente já viu a sogra sendo curada de Pedro, só acreditamos vendo, mesmo que a gente já viu Lázaro ressuscitar, nós só acreditamos vendo, mesmo que a gente já viu Pedro caminhando sobre as águas, nós só acreditamos vendo, mesmo que a gente já participou da multiplicação dos pães e dos peixes, nós só acreditamos vendo, mesmo que a gente já viu o paralítico se levantar, cego ver, leproso ser limpo, a gente já viu todo quanto é tipo de milagre, mas a gente só acredita vendo mais uma vez. E Deus, até quando? Até quando que eu vou ter que provar que eu posso? Até quando que eu vou ter que mostrar para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você acreditar, tudo é possível aquele que tem fé. Até quando? Você não vai dizer: Deus, será que vai? E você vai dizer simplesmente: eu sei que vai acontecer, porque Deus é poderoso. Ei, Ele não esqueceu dos meus problemas, Ele não esqueceu das minhas dificuldades, Ele não esqueceu da minha situação, Ele não esqueceu quem eu sou. Não tem como esquecer, porque está gravado na mão dEle, tem um risquinho ali, Ele lembra sempre. E você vai começar a acreditar realmente em Deus. Ele já está indignado com algumas pessoas que fica duvidando, sendo que são milagres vivos, são milagres andando. Não é que aconteceu com o outro, aconteceu comigo. Você é prova viva do agir de Deus na tua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. E eu estou vermelho, não é de vergonha, é de calor mesmo. 1 Tessalonicenses 2,13 diz o seguinte: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, quem atua com eficácia em vocês, aqueles que creem. Na minha versão da Bíblia diz o seguinte: como a palavra de Deus, a qual também opera em vós, aqueles que creem. Não parem de dar graças a Deus, porque você recebeu a palavra da pregação de Deus, e você recebeu não de um homem qualquer, mas você está recebendo do próprio Deus, e através da fé que opera em vocês, se vocês simplesmente creem. Sabe, todas as vezes que você vem aqui no domingo, você não está ouvindo uma palavra de um homem. Por mais que eu prepare a palavra, por mais que Ele me dê a palavra não é minha, a palavra é do próprio Deus. Mas deixa eu mostrar algo para você: a palavra que opera naquele que crê. Se você não crê, ela não. Se você não acredita, ela não funciona na tua vida. Todas as vezes que você ouve uma palavra, há um tempo atrás eu preguei essa palavra, e ela dizia o seguinte, o tema: essa palavra é para a minha vida. Porque se não creio na palavra que um homem está falando, mas é o próprio Deus, a palavra de Deus não opera milagre na minha vida. Isso me ensina que só recebe quem crê. Só pode ser alcançado aquilo que você deseja se houver crença. Só acontece com aquele que acredita. A pergunta é: por que é que você ainda duvida? E aí Deus fala um questionamento: até quando você vai duvidar?
Veja que todo motivo pelo qual não muda a circunstância na tua vida, não é porque Deus não quer, é porque falta você acreditar naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está desejando. A crença que você tem na palavra de Deus é que opera um milagre na tua vida. Até quando você vai demorar para entender que quanto mais você crê, quanto mais você ativa a tua fé, quanto mais você acredita, mais rápido é Deus de responder na tua vida. Davi tinha esquecido das palavras que ele havia ouvido, e ele está questionando Deus: até quando? Deus até quando? Deus até quando? E Deus está dizendo para Davi: Davi, se você começa a acreditar, hoje a resposta vem na tua vida. Pare de duvidar, pare de duvidar, pare de duvidar. Até quando você duvida? Quando eu falo algo para você, eu não falo por mim mesmo. Quando eu falo o seguinte: Deus pode te abençoar, a única coisa que você deveria fazer é acreditar, não naquilo que eu falei, mas acreditar que na palavra que foi liberada sobre a tua vida pode acontecer. Eu creio que Deus vai me abençoar. Sabe? Quando eu falo que Deus vai mudar a tua história, a única coisa que você precisa fazer é você acreditar que Deus pode mudar a tua história. Quando eu falo Deus vai te curar, a única coisa que você precisa fazer é dizer: eu acredito que Deus pode me curar. Ei, até quando eles vão duvidar de mim, sendo que eu já fiz todos os milagres na tua vida? A pergunta dessa noite é justamente essa: você acredita? Sim ou não? Sabe, a maioria das pessoas, elas acreditam na palavra do médico, elas creem na palavra que o médico dá, elas acreditam na palavra do advogado, dizendo: olha, o processo é difícil, é complicado, está assim, está assado. A maioria das pessoas acreditam naquilo que o seu pai falou sobre ela. Papai disse que eu ia ser um fracassado, mamãe disse que eu seria isso, e você acredita na palavra dele. A maioria das pessoas acreditam nas palavras do economista, dos globalistas, você acredita em todo mundo, você crê em todo mundo. Agora, o que Deus está fazendo, Ele está indignado, com as mãozinhas assim, dizendo: até quando você vai duvidar de mim? Sabe, essa é a noite de você tomar uma decisão da tua vida e dizer: a partir de hoje jamais vou duvidar de algo que Deus falar ao meu coração. Jamais. Mesmo que seja loucura, mesmo que seja fora do padrão, mesmo que seja fora da realidade, mesmo que é muito longe da minha realidade, mesmo que é algo distante de tudo aquilo que eu imaginei para mim, eu simplesmente vou crer, porque Deus está indignado, Ele está indignado com as minhas dúvidas. O mesmo Deus que cuidou de você quando você nasceu, o mesmo Deus que cuidou de você na tua infância, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, é o mesmo Deus que vai te levar você ainda a realizar grandes coisas no nome dEle. Você crê nisso? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: nunca duvide de Deus. Ou melhor, fala assim: até quando a vossa excelência vai duvidar de Deus? Isaías 40, versículo 8. Pena que eu não tenho tempo, eu queria passar a noite inteira aqui. Isaías 40, versículo 8. Ei, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe, isso me emociona, entender que todas as outras coisas são temporárias, mas a palavra de Deus, ela é eterna, permanece para sempre. Até quando você vai duvidar daquilo que você lê nesse livro que você tem? Quando você abre ele e diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você fala: meu Deus, tem um drogado, tem uma prostituta, tem um ladrão, e você, espera lá, está tudo errado na minha família, mas eu não vou duvidar do que está escrito aqui, porque isso aqui é a única coisa que vai permanecer
para sempre. Sabe quando você abre a tua Bíblia, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e você olha para você e você se vê fraco, não como o vosso pastor que é um atleta, mas você se vê fraco, sem força, sem potência, diante da adversidade, diante das circunstâncias, e você olha e diz, bom, a única coisa que vai permanecer para sempre não é a dificuldade que eu estou passando, porque ela tem prazo de validade, mas é a palavra que Deus lançou sobre a minha vida, posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Cada palavra que você lê desse livro, ele tem poder para mudar a tua vida hoje, já, agora, se você pelo menos acredita. Quando eu entendi isso que eu estou ministrando para você, nunca mais duvidei de absolutamente nada. Eu quero que você nessa noite saia, entendendo que Deus pode, Ele não esquece de você. Lá na mãozinha dele está escrito o nome Guilherme. Mesmo que a situação aqui fique meio complicada, Ele não vai esquecer de mim jamais.